Aqui é o Adilson do canal Cruzeiraço, o maior de Minas. Dá o like, inscreva no canal, deixe seus comentários. Nós vamos falar aqui do nosso time Nação Azul, que fez um partidaço ontem contra o Grêmio. Enfiou 4-1 no Grêmio. 3 gols do Caio Jorge, um do Lucas Vijalvo. Cruzeiro, até uns 10, 15 minutos, o jogo estava mais ou menos, o Cruzeiro melhor, mas não estava criando muito. Tinha criado a primeira oportunidade com o Caio Jorge, que finalizou, e o Volpi fez uma grande defesa. Mas daí dos 15 minutos para frente, só deu Cruzeiro. O Cruzeiro fez um gol, podia no primeiro tempo ter terminado de 2-0, não, podia ter terminado de 3-4-0. Se o Cruzeiro não ganhou um jogo de 5-6, era para cá normal, sem falar que o Cruzeiro não mereceu, porque ontem o Cruzeiro mereceu fazer 5-6 no Grêmio tranquilo. O Willian saiu machucado, entrou Wagner. Como a gente tem dois lateral muito bons, como tanto o Willian como o Wagner, então não faz muita diferença. Que nem naquela época, se saiu o Willian, tinha que entrar o Gasolina, aí nós estava ferrado. Mas agora o Cruzeiro não tem isso, o Cruzeiro tem bom jogador, o Cruzeiro tem o Willian e o Wagner, dois bons lateral pela direita, na esquerda tem o Kaique, o Caon Prado, dois bons lateral jovens. O Kaique tomou o terceiro amarelo, está suspenso. Vamos ver se vai ser o Caon Prado que vai jogar, mas é muito bom lateral os dois. Na zaga, o Cruzeiro tem dois zagueiros jogando muito. O Fabrício Bruno e o Vijal. E tem o Jano Jesus, que também é um bom zagueiro. Qualquer hora que ele entrar, a gente não tem dúvida nenhuma, não preocupa, porque é muito bom zagueiro. No meio campo nós temos um meio campo muito sólido, meio campo muito bom, firme, com o Romero, Lucas Silva, Cristian, Matheus Pereira. Ontem, para mim, os dois melhores jogadores em campo foi o Matheus Pereira e o Lucas Silva. O Lucas Silva não, Lucas Romero. Entendeu? O Matheus Pereira, para mim, foi o disparado melhor jogador em campo, a melhor partida que o Matheus Pereira fez, vestindo a camisa do Cruzeiro, nesse tempo que ele está aqui, nesses 100 jogos, ele está aqui. Jogou muito, tocando, dando assistência, dividindo, ganhando bola, não tendo medo, um jogador que desarmando, correndo. Estava ganhando o jogo, estava 4-0 e o Matheus Pereira marcando, zagueiro do Grêmio, correndo lá. Então jogou muito ontem. O Lucas Romero também fez outra partidaça. Partidaço, mas não tem jeito de você não falar que o melhor em campo foi o Caio Jorge, um cara que faz 3 gols no jogo, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols. Não tem jeito de você falar que não é o melhor em campo. Muito bem. O time do Grêmio ontem não foi para o Cruzeiro, não foi. Entendeu? O Cruzeiro jogou muito, depois o Cruzeiro fez 3-0, o Cruzeiro ficou administrando o resultado, faz um treino com o Grêmio. Aí quando o Grêmio fez um gol lá, o Cruzeiro foi lá, pôs a bola no chão, tabelou, tocou, fez o 4º gol para acabar de tirar a esperança do Grêmio, não dando oportunidade para o Grêmio. Eu gosto do Cruzeiro muito bem. Eu acho que o público ontem no Mineirão que foi decepcionante. Eu acho que mesmo por causa de porque está sendo não sei o que lá, facial, isso, aquilo outro, então está muito difícil. Foi um pouco pequeno, eu sei que está muito frio. Um domingo, 8h30 da noite, é um jogo, um horário terrível para futebol. Mas o Cruzeiro jogou esse horário para 40, 50 mil pagantes. Então ontem, no mínimo, tinha que ser uns 40 mil. Não podia ser menos de 40 mil. Deu 31 mil e pouco, muito pouco. Mas o Cruzeiro jogou bem. Ontem, o jogador do Cruzeiro que a gente pode falar que teve um pouquinho abaixo, para mim, foi o Kaique e o Cristo, que a gente sabe que joga muito mais, mas não tem que falar assim, esse cara não jogou nada, foi mal, não. Entendeu? Não comprometeu em nada os dois. Foi um pouquinho abaixo do que a gente está acostumado e espera do Cristo e do Kaique. O Cássio não foi muito exigido, mas não é culpa dele aí, porque a nossa defesa tá boa, mas na hora que precisou ele estava lá. Então o Cássio muito bem. O Willian começou bem, saiu machucado, depois entrou o Fagner, também foi muito bem, marcou bem, bons passos, então muito bem. Fabrício Bruno Vijalma, soberano na defesa do Cruzeiro. Nós tomamos um gol que tiramos o pé um pouquinho, mas os dois muito bem, jogando muito. O Vijalma fez o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro e um gol importante para o Vijalma, para mais confiança. No começo do ano com o Diniz, no ano passado, a gente não queria ver o Vijalva nem pintado de ouro. E agora a gente está vendo o cara bem treinado, que é um bom zagueiro, joga muito, Vijalva. Lucas Romero, outra partidaça, soberano dentro de campo. O cara jogou muito, um leão dentro de campo.
Lucas Silva, bem também dentro de campo, muito bem. E não tem nada de falar desse meio campo do Cruzeiro. Matheus Pereira, para mim, foi um dos melhores em campo. Entendeu? Só não ganhou o prêmio por causa do Caio Jorge, fez 3 gols, não tem jeito. O Christian também abaixo, mas bem também, no desarme, na marcação, muito. O Wander, muito bem, cabeceando, chutando, tentando dar assistência, defendendo na hora que precisava, muito bem. O Wander, para mim, fez o melhor jogo com a camisa do Cruzeiro também. Muito bem o time do Cruzeiro. Eu acho que um jogo, naquele de ontem, o Cruzeiro ganhando já estava 3-0. Claro que o Caio Jorge depois ficou e fez os 3 gols dele, fez o terceiro gol dele. Mas eu acho que podia ter mexido antes, ter tirado. O Caio Jorge está com 2 cartões amarelos, podia ter tirado antes, podia ter tirado também o Matheus Pereira antes, podia ter tirado o Kaique, colocado o Cláudio Prata antes, para testar, pegar, ficar mais ambientado com o time, mais acostumado com jogos de Série A, de primeira divisão. Mas o que a gente vai falar do Leonardo Jardim, o cara que está pondo o time do Cruzeiro para brigar lá em cima? Um cara que dentro de casa só empatou um jogo, que foi o clássico, e o resto dentro do Mineirão, o Cruzeiro ganhou todo. Então você vai falar o quê do cara que está empatado em ponto com o Flamengo, 27 pontos, tem um jogo a mais, 27 pontos. Um cara que subiu o nível, o patamar do time do Cruzeiro. E ele vai falar o quê do Leonardo Jardim? Jogou muito, muito, muito. Um cara, Jorge, um cara que no ano passado a gente via arrastando aí, agora o cara jogando muito, o time do Cruzeiro, muito bem treinado, os caras no preparo físico incrível, a gente vê o time do Cruzeiro, não tem bola perdida, corre os 90 minutos, para eles não tem bola perdida, não tem medo de dividir. Depois que o Leonardo Jardim veio, o Cruzeiro toma menos gol, porque na hora que o Cruzeiro perde a bola, toma um contra-ataque, não tem vergonha de fazer uma falta, matar a jogada, que nem antes o Cruzeiro não matava, não tem vergonha. Na hora que precisa dar um chutão, o time também dá o chutão, Fabrício, Fijal, Kaique, o Fagner, todo mundo dá chutão, não tem medo da chutão. É um time que está encaixado, muito certo. Os caras estão muito determinados esse ano, e por causa disso que eu espero. O Cruzeiro vai brigar até no final, pelo Campeonato Brasileiro, pela determinação que tem esses caras, o empenho que está, entendeu? Um time muito unido, um time muito coeso dentro de campo. Então, isso que a gente estava esperando, esse ano a gente está tendo, depois do Campeonato Mineiro, a gente está vendo a volta do Cruzeiro. Agora a gente pode falar que o Cruzeiro voltou para brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Na quinta-feira nós vamos pegar o Fluminense, o jogo 7h30 da noite lá no Maracanã, que não falei, não tem o Kaique, que foi tomou terceiro amarelo, mas tem a volta do Eduardo, que já cumpriu a suspensão, é a opção para o Leonardo Jardim no banco. Entendeu? E pessoal, quando o Matheus Henrique vem em forma, mais opção de jogador de qualidade para ele na hora que precisar mexer. É só alegria da Nação Azul. Os que gente que foi no Mineirão ontem voltou alegre e rindo, ver o Cruzeiro desse jeito. E quem assistiu em casa também, eu sei que agora a gente pode confiar, porque a gente tem um time e tem treinador. A gente estava em dúvida do Cruzeiro ficar 30 dias parado, como é que o Cruzeiro ia voltar, porque a gente viu o ano passado mesmo, o Cruzeiro ficava 15, 20 dias treinando, na hora de entrar em campo o time voltava pior. Agora a gente viu que não, que um bom treinador que a gente tem eleva o patamar do time e põe lá em cima. E isso que a gente está vendo no Leonardo Jardim, um grande treinador e mais uma grande vitória. E na quinta-feira a gente vai para o Rio, com grande chance também de sair lá do Rio, com mais uma grande vitória e um grande jogo lá no Maracanã. E eu tenho certeza que os ingressos a torcida do Cruzeiro vai lotar o espaço que é do Cruzeiro lá no Maracanã, porque a torcida está confiando, está gostando de ver esse time dentro de campo jogando com essa pegada que o Cruzeiro está tendo. Então, gente, é só torcer. Agora a alegria que tem, época de sofrimento acabou. A gente pode falar que agora acabou, porque o Cruzeiro voltou e voltou muito forte, o cabuloso. O gigante voltou e voltou com a corda toda agora, que a gente está vendo aí. Então agora é só alegria e torcer. E agora a gente não precisa ter medo de time nenhum, que nem antes a gente ia jogar contra time pequeno da Série B aí, Série C, a gente ficava preocupado de não conseguir ganhar. Agora a gente sabe que a gente tem time para brigar lá em cima, na cabeça do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Que nem o Flamengo joga na quarta-feira com o Santos lá na Vila. Se acontecer o Flamengo ter um empate lá, menos um empate com
um Santos lá, e o Cruzeiro ganhar do Fluminense, o Cruzeiro assuma essa liderança do Campeonato Brasileiro, e aí nós não vamos largar mais. Então, gente, dá o like, inscreva no canal, deixa aí seus comentários, tudo que você está achando desse time do Cruzeiro, o que vocês achou da vitória do Cruzeiro de ontem, quem foi o melhor jogador em campo, e o que a gente está esperando para quinta-feira lá no Rio, no Maracanã. Eu espero mais um grande jogo, uma grande vitória lá no Maracanã. Mas não esqueça aí de dar uma força de cruzeirense para cruzeirense mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.